Olá, hoje nós vamos iniciar uma nova sequência de vídeos a respeito de um novo assunto que é a otoplastia ou cirurgia para correção de orelha de abano. Se você tem interesse sobre esse tipo de vídeo, se inscreva, se você gostar, dê um like, toque o sininho, faça tudo aquilo para você poder receber esses novos vídeos à medida que eles forem feitos. Com certeza, o principal questionamento que se faz a respeito da autoplastia é qual é o melhor momento para se realizar essa cirurgia. Digo isso porque, em especial, é uma cirurgia que é feita muitas vezes em crianças, em pacientes ainda muito jovens, né? Então, a primeira questão que se coloca é a questão fisiológica, quer dizer, quando que fisiologicamente uma criança está pronta para se fazer uma autoplastia. Para ser bem sincero, você pode fazer muito cedo essa cirurgia, não que esteja indicada, nem que deva ser feita, mas assim, se você operar uma criança de 2 anos até, não acho que teria nenhum problema maior com relação ao crescimento, à fisiologia, alguma coisa que iria comprometer depois a criança, que é diferente, por exemplo, do septo nasal, onde se você operar uma pessoa muito jovem, isso pode acabar deformando a pirâmide nasal no futuro. Então, a autoplastia, teoricamente, poderia ser feita em crianças bem jovens, até bebês. Não tem indicação, mas poderia ser feita. Então, não acho que teria nenhum problema você fazer uma cirurgia dessa numa criança de 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos. Não interessa muito isso com relação à parte fisiológica. O que interessa é quase com relação à parte moral da cirurgia. Porque a cirurgia plástica, via de regra, é uma cirurgia que é feita para se realizar uma mudança estética porque há um incômodo. E o incômodo é o incômodo do paciente. Não é o incômodo da mãe do paciente, nem do pai, nem da avó. Quer dizer, na verdade, a opinião dos pais nesse quesito não tem uma importância tão significativa. E isso é um complicador, porque, na verdade, se você está falando de uma criança, quem vai decidir se essa cirurgia vai ser feita ou não, com certeza são os pais, os cuidadores dessa criança. Do meu ponto de vista, e aí eu enfoco que é do meu ponto de vista, não é um consenso isso, eu acho que uma cirurgia plástica numa pessoa muito jovem só deve ser feita se existe um motivo real para que essa cirurgia seja realizada. Quer dizer, alguma coisa que está estigmatizando de forma muito importante esse paciente e que esteja comprovado que existe por parte dessa estigmatização um sofrimento da criança. Então, uma criança, por exemplo, que sofre com bullying, uma criança que se recusa a ir para a escola, uma criança que, assim, você consegue confirmar, comprovar que realmente aquela deformidade, aquela alteração estética está causando um sofrimento para a criança, bom, eu acho aí que existe a possibilidade, a indicação da cirurgia plástica em crianças, né? Do contrário, simplesmente porque os pais acham que aquilo é feio, eu pessoalmente sou contra fazer esse tipo de cirurgia, porque é uma agressão, a cirurgia plástica é uma agressão, em especial a cirurgia plástica, não, toda cirurgia é uma agressão, mas em especial a cirurgia plástica é uma agressão porque você vai promover uma modificação na estrutura física do paciente e teoricamente você teria que ter a concordância do paciente para isso, o que não acontece no caso das crianças, né? Eu já tive a possibilidade de operar uma criança muito jovem. Eu operei uma vez uma criança de 5 anos com anestesia local e foi uma cirurgia muito tranquila, mas era uma situação especial porque assim, era uma criança que ela mesmo dizia que ela estava incomodada com aquela orelha de abano, ela dizia que não queria mais ir para a escolinha, para a creche, seja lá o que for. Quer dizer,
A criança era uma criança especial, no sentido de que era uma criança que falava com desenvoltura, se manifestava com desenvoltura, dizia aquilo que ela queria ou que ela não queria, o que não é comum nas crianças de 5 anos. Era uma criança que era super dócil, que permitiu a gente fazer uma cirurgia com anestesia local. Ela entrou no centro cirúrgico bonitinha, conversando. Eu disse que ela ia receber uma picadinha atrás da orelha, como uma picadinha de mordida de formiga. Ficou a cirurgia toda conversando com a gente. Ela foi um doce, mas não é o habitual. O habitual é que as crianças jovens assim, muito jovens, 5, 6 anos, nem entendam direito o que está acontecendo, né? E muitas vezes os pais forçam um pouco a barra para fazer a cirurgia, porque acham que aquilo pode trazer algum tipo de incômodo para a criança no futuro. Então, eu acho que existem questionamento, então, com relação ao processo fisiológico da criança, não haveria muito problema em você operar crianças muito jovens. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, eu acho que você só deve fazer uma cirurgia ou quando a criança tem a capacidade de compreender e se manifestar a respeito do assunto, ou então quando realmente existe uma comprovação tácita de que aquilo está trazendo um incômodo, um sofrimento para a criança. E isso, na verdade, essa maturidade para se fazer cirurgia é uma coisa que pouco depende da idade, embora geralmente esteja relacionada com ela, porque eu já tive, por exemplo, mulheres de 30 anos que fizeram autoplastia e que deram um show depois, e reclamaram, e voltaram 32 vezes ao consultório, reclamando, não sei o que mais, porque é uma cirurgia que traz um incômodo, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório. A criança reclama muito menos, porque a cartilagem da criança ela é uma cartilagem molinha, né? Então, que permite você dobrar, permite você reestruturar a cartilagem da maneira que você quer, sem que isso traga muito incômodo. Traz algum incômodo, lógico, mas não é um incômodo muito grande. Já num adulto que tem uma cartilagem mais espessa, uma cartilagem às vezes mais endurecida, o reposicionamento dessa cartilagem ele ele pode trazer uma dor maior, pode trazer um incômodo maior, né? E você tem que levar em consideração no pós-operatório, que o pós-operatório é um pós-operatório mais chato, a pessoa às vezes tem que ficar com um curativo oclusivo durante alguns dias, tem cirurgião que usa fazer uma bandagem um pouco maior, depois alguns cirurgiões mantêm até uma faixinha, mantendo a orelha na posição, isso varia de cirurgião para cirurgião. Você tem que depois tirar os pontos, diferente da rinoplastia, por exemplo, que geralmente quando você faz uma técnica fechada, você não tem ponto para tirar, o ponto cai sozinho. Mas na autoplastia você tem que tirar os pontos, né? E isso traz algum incômodo. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai decidir operar. Mas eu acho que se a gente pode definir um momento certo, talvez o melhor definidor seja a maturidade. A maturidade da criança de entender aquilo que vai acontecer, a maturidade do adulto de entender o processo que ele vai passar, o incômodo que ele vai ter, para que ambos, o paciente e o cirurgião, não tenham dissabores no pós-operatório. Se você gostou, compartilhe o vídeo e até o próximo.